A graça e a paz do Senhor. Graça e paz. Posso pedir para você olhar para o lado e desejar que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a vida da pessoa que está da sua direita, à sua esquerda. É graça que você está recebendo e é paz. Nosso Deus é Jeová Shalom. Ele é a nossa paz. E quanto à graça, Ele mesmo disse através do apóstolo Paulo que a graça dele basta para as nossas vidas. Você crê nisso? Amém? Conta uma história de que um homem estava na sua casa e ele, observando pela janela, já estava perto do horário dele sair da casa dele para o seu trabalho, e ele estava observando pela janela, alguma coisa começou a chamar-lhe a atenção, e ele viu um homem com uma roupa muito escura, com um rosto muito carrancudo, uma tez assim, parecia muito severo, muito rígido, e esse homem estava como quem procurava um endereço na rua. E esse homem foi caminhando, e ele olhava no papel, olhava os números das casas, e de repente ele olhou para a casa daquele homem. E ele teve uma sensação muito ruim quando ele pensou que aquele homem ia chegar até a sua casa. Ele morava sozinho, então provavelmente aquele homem ia procurar por ele. E quando aquele homem foi se aproximando da porta da casa para bater, tocar a porta para ele poder atender, ele começou a ter um tremor muito estranho no seu corpo, começou a sentir muito medo. Aquele homem passou a transmitir para ele muito medo. E ele começou a tremer e aquele homem se aproximou da porta e bateu a porta. E quando ele bateu a porta, esse homem de dentro da sua casa, ele ficou paralisado, ele não conseguiu se mexer. Mas imediatamente após o toque da porta, Jesus abriu a porta. E então falou com aquele homem: o que você deseja aqui? E Jesus, ao abrir aquela porta, ficou olhando fixamente aquele homem e começou a ficar muito bravo, muito mais bravo do que ele aparentava quando ele estava procurando o endereço. E então ele falou: eu quero falar com o fulano de tal, não é ele o dono dessa casa? Ele falou: sim, é sim, mas você não vai poder entrar. Ele falou: eu quero falar com ele. E ele fez menção de quem ia forçar a porta e ele entrar. E Jesus olha bem fixo naqueles olhos que se abaixam com muita raiva, com muita ira. E Jesus fala mais uma vez: você não vai entrar aqui. O dono da casa é o fulano, mas eu estou tomando conta da casa dele porque ele me permitiu que assim o fosse. Jesus quer tomar conta da sua casa. Jesus quer tomar conta da sua vida, mas só se você permitir. Eu costumo dizer que o nosso Deus é um Deus muito gentil. Ele é cortês. Ele não chega e toma conta da casa se a gente não permite, se a gente não dá permissão. Como que tem sido a sua caminhada? Você tem permitido que Deus tome conta de todas as áreas da sua vida? E aí Jesus pode atender a porta quando o mal tenta chegar até você, quando a tribulação, quando a tormenta, quando o sofrimento, quando a situação financeira não está de acordo, quando a enfermidade assola a tua casa. Aí Jesus pode tomar conta, ou o mal vai ter condições de entrar na sua casa e fazer o que ele bem entende. Como que é aí na sua vida? Você já entregou sua vida a Jesus? Já entregou? A palavra de Deus nos chama a fazer isso. A palavra de Deus nos chama a entregar a nossa vida àquele que morreu por nós, aquele que morreu por mim, por você lá na cruz do Calvário, e passou os piores sofrimentos para nos dar salvação. A palavra nos convida, e essa manhã é manhã de salvação nesse lugar. Existem pessoas aqui que não entregaram totalmente a sua vida ao Senhor, e tem pessoas que não entregaram nada da sua vida ao Senhor. O nosso Deus, ele não espera 50, 60, 90, 99% das nossas vidas. Você sabe muito bem quanto que ele quer de você, quanto que ele espera tomar conta da sua vida. Quanto é? 100%. É isso que Deus quer. Você tem entregue toda a tua casa, o 100% da sua vida? É isso que ele espera, é isso que ele deseja. Jesus contou uma parábola que eu quero usar como parábola nessa manhã. Eu quero usar como uma comparação. E essa parábola está registrada no livro de Lucas, no capítulo 10, versículo 25 a 37. Nós não vamos lê-la, nós vamos apenas acompanhar o que está escrito. E começa dizendo assim: que certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e ele veio a cair na mão de ladrões. Ele caiu na mão de salteadores. Eu quero exemplificar aqui Jerusalém como sendo a casa, cidade de paz. É o lugar onde se tem um relacionamento íntimo com Deus. Mas aquele homem, ele descia,
é a posição que nós nunca devemos tomar. Nós nunca devemos descer, sair da nossa Jerusalém terrena, que é o lugar onde nós temos um relacionamento íntimo com o Senhor. Nós jamais devemos descer para Jericó. E Jericó vai representar hoje, aqui, para mim e para você, o mundo. Sair da Jerusalém, sair do lugar onde a gente tem um relacionamento pleno com Deus e descer para o mundo e se tornar alvo, né? Nós nos tornamos alvos fáceis, ficamos na mira fácil do diabo, né? Quando ele tenta nos atingir e o mundo não perdoa. Aqui você vai ver na sequência que aquele homem, aqueles salteadores, eles pegaram a vida desse homem e eles o roubaram, o despiram e o espancaram. Você conhece essa história? E eu quero exemplificar aqui como o mundo. O mundo jaz no maligno. Você e eu sabemos disso. O mundo jaz no maligno e o mundo não perdoa. Do mesmo jeito que aqueles salteadores espancaram, deixaram aquele homem nu, deixaram aquele homem quase que morto à beira do caminho, o mundo não perdoa. É tudo muito bonito as coisas que o mundo oferece. Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, você pode fazer aquilo outro, não tem problema. Vai fazendo, e a sua vida vai se distanciando cada vez mais de Jerusalém, que é o seu lugar de profundo relacionamento com Deus, e vai se entregando a Jericó. Tem pessoas que acham que estão em Jerusalém. Elas tentam se enganar a si mesmas, porque a Deus a gente não engana. E aos outros também, não que importa enganar as outras pessoas ao nosso redor. Mas tentam enganar a si mesmas achando que estão em Jerusalém, porque tem atos de piedade. Frequentam uma determinada igreja cristã, uma igreja evangélica, e elas participam de um culto semanal, ou até 2 cultos semanais, e elas ainda até dão as suas ofertas e dão seus dízimos. Olha que bacana. E acham que isso é tudo para viver em Jerusalém. Mas Deus não quer que a gente saia de Jerusalém. Não quer que sejamos alvos fáceis dos salteadores. E a história continua. Aquele homem estava ali, jazendo quase que morto, todo machucado, escravizado. Mas descia por ali, por aquele mesmo caminho, um sacerdote. Eu quero te lembrar que Jerusalém era um lugar onde as pessoas iam até lá para oferecer culto ao Senhor, para levar suas ofertas, para levar os seus dízimos, levar suas primícias. Então, era um caminho que os salteadores, eles ficavam sempre por ali, porque eles sabiam que eles sempre podiam tirar algumas coisas preciosas das pessoas que passavam por ali. E aquele sacerdote que passa em primeiro lugar por aquele caminho, ele vai indo para Jerusalém. Ele está subindo para Jerusalém. Ele tinha saído de Jerusalém por algum motivo, ele estava subindo para Jerusalém. E ele olha, e quando ele vê aquele homem à beira do caminho, ali quase que morto, ele devia ter ainda um fio de respiração, e quando esse sacerdote vê o homem à beira do caminho, ele olha e ele faz o quê? Ele passa de lá. Eu quero te explicar uma coisa que no Velho Testamento, os sacerdotes, eles jamais poderiam tocar uma pessoa morta. Eles seriam contaminados e teriam que apresentar ofertas e sacrifícios por isso. Então talvez esse tenha sido o motivo daquele sacerdote não ter se sensibilizado com a situação daquele homem. Mas também eu quero representar aqui a pessoa do sacerdote como um religioso, uma igreja que não tem vivido uma igreja, eu falo corpo de Cristo, eu não estou falando assim igreja denominação, é claro, mas uma igreja que não tem buscado viver uma vida de fidelidade, de piedade diante do Senhor. Então aquele sacerdote, ele passou de largo porque talvez ele tenha pensado, olha, eu tenho algumas coisas mais importantes para fazer. Eu tenho que cuidar do templo, eu tenho que direcionar todos os sacrifícios, eu tenho que cuidar das coisas inanimadas do templo. Mas para ali, ele vai embora. Mas passa por ali também um levita. Esse levita representa também a religião. E eu quero te dizer que religião não te garante salvação. A religião, a palavra religião vem de uma palavra grega que significa religar. Ela veio sim para religar o homem a Deus, para devolver ao homem um relacionamento íntimo e profundo com Deus. Mas a religião em si não salva ninguém. E existem pessoas que têm se enganado com isso. Isso é um sofisma, isso é uma falsa verdade. Aliás, isso é uma grande mentira do diabo. Que muitas pessoas estão dentro das igrejas achando que estão fazendo tudo de bom. A religião não te salva, a religião não me salva. E aquele levita, ele também estava preocupado com outras coisas.
senão talvez a sua própria vida, ou aquilo que ele teria que fazer através dos dons e talentos que ele teria. Talvez fosse um pregador da palavra, ou talvez um ministro de louvor. Olha, eu tenho que me preocupar com a minha voz, eu não vou ficar aqui conversando com esse homem semi-morto, a minha voz é meu instrumento de trabalho, eu não posso tocá-lo, eu não posso sará-lo, eu não posso fazer nada por ele já está quase morto mesmo, acho que daqui 5 minutos ele vai morrer, o que eu posso fazer por esse homem? E passa por ali aquele que a história nos faz pensar muito nessa manhã, que é aquele que Jesus chama de bom samaritano. Aquele bom samaritano, ele passa e ele se compadece, ele se sensibiliza, e ele para ali. Não que ele não tivesse nada a perder. O sacerdote, ele achava que ele tinha algo a perder parando ali. O levita, ele achou que ele tinha algo a perder parando ali. E aquele samaritano, não que ele não tivesse algo a perder, mas o que ele estava pensando era em algo que ele tinha a ganhar. Eu quero personificar aqui, colocar aqui a pessoa de Jesus Cristo de Nazaré, o Messias, o ungido, aquele que mesmo tendo coisas a perder, mas ele pensou no que ele poderia ganhar. Eu quero pensar aqui que aquele homem que foi roubado, que ficou quase morto, é o povo sobre a terra. São as pessoas sobre a terra que estão à mercê do diabo, à mercê das coisas que o diabo tenta fazer com as suas vidas e à mercê de tudo que ele tenta destruir. A palavra fala que o diabo veio para roubar, veio para matar e veio para destruir. Mas Jesus veio para trazer vida, para dar para mim, para você vida e vida em abundância. Eu posso ouvir um glória a Deus? Posso ouvir? Igreja, você está comigo nessa história? Você está comigo nessa pregação? A palavra de Deus fala que Jesus veio para te dar vida. E veio para te dar vida em abundância. O diabo veio para te destruir. O diabo veio para te arrebentar. Ele veio para te saltear, para te deixar nu e quase morto à beira do caminho. Mas Jesus, quando ele tomou como a pessoa do bom samaritano, ele pegou aquele homem. Ele não se importou que ele ia se sujar de sangue. Ele não se importou com o pecado que talvez aquele homem tivesse. Ele tomou aquele homem nos braços, ele sarou as suas feridas, ele colocou sobre um animal e ele levou até uma hospedaria. E aqui sim eu quero exemplificar uma igreja verdadeira e uma igreja comprometida com o reino de Deus, que prega a salvação e prega a segunda vinda de Jesus. Jesus está voltando. Então aqui a hospedaria seria essa igreja, o hospedeiro seria essa igreja. A igreja que olha realmente para Jesus. E Jesus então, ele falou assim, olha, eu vou te deixar aqui 2 denários. Você sabe o que representa esses 2 denários aqui? Um denário era o salário de um dia de trabalho de um trabalhador naquela época. Logo, 2 denários seria o quê? O salário de 2 dias de trabalho. A palavra de Deus fala do kairós de Deus, o tempo de Deus, que é muito diferente do meu tempo e do seu tempo, que é o tempo cronos, que a gente fica contando os minutos para a bênção chegar, a gente fica contando os instantes para Deus então cumprir aquela promessa que Ele tem na nossa vida, mas o kairós de Deus é bem diferente. E a palavra de Deus, quanto ao kairós de Deus, fala que esse kairós, que esse um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Então eu quero te dizer que esses 2 dias aqui representam 2000 anos. E Jesus falou assim, olha, cuida desse homem, cuida dele, porque quando eu voltar, você está entendendo, igreja? Quando eu voltar, o que mais eu tiver de gasto, eu vou pagar. Jesus pagou o preço por 2000 anos. Ele pagou lá no começo desse tempo, pela minha e pela sua vida. E onde foi isso? Lá na cruz do Calvário, garantindo para mim salvação, garantindo para você salvação. Mas ele falou assim, olha, o preço por 2 dias, o valor por 2 dias, a conta de 2 dias está aqui. Mas quando eu voltar, se tiver mais preço a pagar, eu pago. Fique tranquilo. E deixou aquele homem ali. Eu quero te dizer, só te lembrar, que 2000 anos já se passaram. Que ano que nós estamos? 2009. Nós estamos em julho de 2009. 2000 anos já se passaram. Então eu quero te alertar, meu irmão. Te alerto, minha irmã. Te alerto, igreja. Jesus está às portas. Jesus está voltando. E será que a igreja hoje, você igreja, eu estou falando você igreja, será que você pode dizer, Maranata, ora vem Senhor Jesus, eu estou pronta. Eu estou pronta como tua igreja. Eu estou pronta para a sua volta. Pode vir, Jesus. Pode vir, pode voltar.
Eu estou pronta, eu te louvo, eu te agradeço, eu te engrandeço pelo preço que o Senhor pagou lá na cruz do Calvário por amor da minha vida. E eu quero te dizer que a minha resposta a esse preço é o meu amor e logo a minha obediência. E eu estou pronta, pode voltar, Jesus. Eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, no capítulo 13. Nós vamos ler do versículo 8 ao versículo 14. Enquanto você abre a sua Bíblia aí, eu quero te dizer que muitas pessoas que se dizem cristãs, que dizem seguir a Cristo, não estão realmente preparadas para essa volta, ou estão totalmente alheias à volta de Jesus, à segunda vinda de Jesus, porque estão com seu coração em outras coisas, numa falsa religiosidade, numa superficial religiosidade, porque não tem colocado Jesus como prioridade máxima em sua vida. Tem uma pergunta para te fazer: o que é prioridade máxima para a tua vida hoje? De verdade, não precisa responder para mim, não precisa, claro que não vai falar em voz alta, mas o que é prioridade máxima para você? Se for Jesus, você tem gastado bastante tempo, investido bastante tempo na presença dele. Se for Jesus a prioridade máxima da sua vida, você tem investido seu tempo na leitura da palavra dele, na leitura do seu testamento. Se for Jesus, você tem investido tempo da sua vida em oração. Em oração, e não é na igreja que eu estou falando, é lá na sua casa, é lá no seu canto. Se for Jesus, você tem levado uma vida de piedade mesmo, buscando jejuar, buscando se consagrar. Se for Jesus a prioridade máxima da sua vida, você tem se dedicado a Ele com todas as suas forças e tem amado com a sua inteligência. Você tem amado com o seu coração e você tem demonstrado para as pessoas à sua volta o quanto você o ama. O seu comportamento tem refletido o quanto você o ama. Se for Jesus a prioridade máxima da sua vida. E eu quero te lembrar também que Jesus vai voltar e vai levar a igreja que tem o colocado como prioridade máxima. O mais importante. A gente tem vivido um mundo de correria, né? A gente vive uma correria, tem tantas coisas urgentes. Você tem coisa urgente para resolver? Você é como eu? Eu tenho bastante coisa urgente no meu dia a dia para resolver, para tomar conta. Bastante mesmo. Só que a gente coloca, algumas vezes, as coisas urgentes no lugar das que são realmente importantes. Jesus sendo prioridade máxima. É claro que Ele é o mais importante. É óbvio que Ele é o mais importante. Eu quero contar, né, a gente já vai ler o texto. Fica comigo aí. Outro dia, a Laura, minha filha mais nova, tem 7 anos, ela chegou pro Pedro e falou assim: pai, eu até contei isso para algumas pessoas, contei até no discipulado. Ela falou assim: pai, se você estivesse num deserto, aquele deserto daquele sol, você com muita sede, você está morrendo de sede, e alguém te apresentasse, eu não sei de onde que ela tirou isso, se alguém te apresentasse e falasse assim: toma essa cerveja gelada, você tomaria? E o Pedro falou: ué, o que essa menina está inventando, né? Ele olhou e falou: vou testar ela. Eu tomaria. Ela: é? Ele falou: e você? O que você faria? Ela falou: eu não. Ué, por quê? Porque se eu tomasse a cerveja, eu ia para o inferno. E se eu morresse de sede, eu ia morrer, eu ia para o céu, eu ia estar com Jesus. Gente, para uma criança de 7 anos, o pecado está bem óbvio. Não é porque minha filha não, tenho certeza que tem outros filhos aqui da mesma idade, menores até, que têm a consciência e sabem o que é pecado e sabem que vai desagradar o coração de Deus. E sabe até que morrer de sede seria melhor, que estaria com o Senhor. E por que tem tanto adulto, tão cabeça dura, tão coração duro, petrificado, que não tem entendido essa mensagem? Que prefere viver uma vida de pecado? Jesus vai voltar para quê? Por isso que a palavra fala que é para a gente ser como as crianças, né? Eu perguntei para ela de onde ela tirou isso, viu? Foi a primeira coisa. Eu falei: de onde que ela tirou isso? Ela falou: não sei, mãe, acho que foi da minha cabeça. Eu falei: você leu em algum lugar? Você viu na TV? Você viu? Não, foi da minha cabeça. Você está entendendo o que eu estou te falando? Uma criança sabe o que deve ou não deve fazer. Porque a gente tem ensinado, você tem ensinado, né, Keila? Eu tenho visto na vida dos seus filhos. Eu tenho visto isso. Nós temos ensinado. As crianças sabem, mas porque tem adulto, falei isso já, né? Cabeça dura, que não tem entendido que é hora de mudar o comportamento. É hora
de reconhecer o sacrifício de Jesus na cruz, e é a hora de falar: obrigado, Senhor, pela salvação, eu vou mudar. Eu estou mudando, já mudei, fui. Vamos mudar. Povo de Deus, Deus está nos despertando, Deus está nos chamando a nos despertar, nos alertar para o que está escrito no Evangelho segundo São Lucas. Não precisa abrir não, capítulo 21, versículo 28, diz assim: erguei as vossas cabeças, porque já a sua redenção está próxima. Olha para a pessoa que está à sua direita, à sua esquerda, e fala assim: Jesus está voltando. Você está preparado aí? Jesus está voltando. Gente, é muito sério. Uma coisa é a pessoa ter respondido aí para você que está preparado, saber. Uma coisa é saber que Jesus está voltando, mas a outra coisa é estar preparado. Você sabe que quando Jesus voltar, nós não vamos levar nenhum troféu de vaidade. Quais são os troféus, né? O plural. Troféus de vaidade que a gente pode ter na nossa vida. Talvez o seu curso superior é um troféu de vaidade, a sua profissão, eu sou ou o ministério, puxa, mas eu prego bem, eu tenho o dom da palavra. Ou então o levita, mas eu ministro o louvor de uma maneira que a unção vem e olha, é tremendo. Ou então os seus filhos. Gente, eu amo as minhas filhas, mas elas não podem ser na minha vida troféu de vaidade. Elas são lindas sim, são educadas sim, mas não podem ser na minha vida troféu de vaidade. A minha família, o meu esposo. Gente, Jesus vai voltar e você não vamos levar nenhum troféu de vaidade, não. Tudo vai ficar. Sabia que até as preocupações vão ficar? Eu ouvi uma pessoa uma vez perguntando assim: quando Jesus voltar, você vai ficar feliz? E a outra respondeu toda alegrinha: eu vou ficar muito feliz. Ela falou assim: eu não vou ficar não, eu vou subir com ele. E você, veja, você vai ficar feliz? Quando Jesus voltar, você vai ficar feliz? O Senhor Jesus Cristo, Ele é o Filho de Deus e o cabeça da igreja, nos convida a atentar para a sua palavra, para aquilo que Ele diz através do apóstolo Paulo no livro de Romanos, capítulo 14, versículo 10. Todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Alguns comparecerão perante o tribunal de Deus? Não, todos compareceremos. Se alguém me ama, se alguém me tem como prioridade máxima, guarda a minha palavra. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras tem quem o julgue. A própria palavra que tenho proferido, essa julgará no último dia. Povo de Deus, Deus não gerou filhos para a morte. Ele não gerou filhos para ficarem aqui na terra daqui uns dias, quando Ele voltar para buscar a sua igreja. Ele não gerou filhos para ficarem na tribulação e talvez não entrarem nunca no céu. Jesus, o nosso Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador, Ele gerou filhos para habitarem com Ele no céu. Ele te gerou, Ele te salvou para habitar com Ele no céu. Esse é o destino que Ele programou para você. É isso que Deus tem para você. Mas quem determina, esse é o plano, esse é o projeto, esse é o alvo de Deus para a tua vida, mas quem determina isso é você mesmo, através do teu comportamento, através da sua resposta às tentações. Alguém disse assim: é mais fácil recusar a isca do que fugir de uma armadilha, fugir de uma arapuca. Quantos bichinhos vocês aqui já viram fugindo de armadilhas e de arapucas, né? Mas fugir da isca é bem mais fácil. Se o peixinho fosse inteligente, ele jamais morderia a isca. Mas nós temos inteligência. O diabo, ele joga iscas, ele lança ciladas nas nossas vidas para nos tirar do foco. Foca a tua vida em Jesus. Se Ele é prioridade máxima, é primeiro, prioridade máxima. Olha, foca nele. Depois é você. Fala aí no teu coração: Deus é primeiro, Senhor. Depois eu. Deus é primeiro, Senhor. Depois eu e tudo mais. Deus é primeiro, Senhor. Vamos ler lá o que está escrito em Romanos, então? Romanos capítulo 13, a partir do verso 11, diz assim: façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está se acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e revistamo-nos da armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à
luz do dia, não em orgias, em bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Ao contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. A palavra de Deus é tão clara, tão precisa e tão direta, objetiva para mim e para você. Deus está nos chamando a deixar tudo que desagrada a Ele e que nos machuca, o que nos deixa à beira do caminho, nu e quase que morto. Deus nos chama a olharmos para Ele. Ele fala assim: olha, acordem do seu sono. A igreja parece que às vezes está tão apática, está tão abatida, está olhando como quem, olha, nada está me afetando. Jesus está voltando, amém, maranata, ora bem, Senhor Jesus, mas e daí? Mas e daí? Ele nos chama a estar preparado para esse tempo do fim. E a primeira coisa, para que você esteja preparado, igreja, para o tempo do fim, é viver em santidade. Deus falou: sede santos. Sede santos, porque eu sou santo. Eu sou filha de Deus. Eu tenho que ser santa porque Ele é santo. E eu não posso usar de alguns argumentos, mas isso não dá. Não dá para resistir. Não dá, não vai ter jeito. Ou assim, aquela síndrome de Gabriela: mas eu nasci assim. Eu sou sempre assim. Vou morrer assim. Eu sou Gabriela. Jesus não fez você. Por mais que você se ache assim, Ele te chamou para ser transformado. E não vos conformeis com o presente século. Romanos capítulo 12, versículo 2. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Ah, mas todo mundo faz. É assim mesmo. Não se conforma. E não se conformar é não aceitar, é não tomar a forma, né? O gelo, ele vira gelo porque eu coloco a água, eu coloco no freezer, eu coloco no congelador e ele toma a forma que eu quiser. Se eu quiser gelo de coraçãozinho, eu vou ter gelo de coraçãozinho. Se eu quiser gelo de bolinha, eu vou ter gelo de bolinha. Se eu tiver o retangular, que é o mais tradicional, eu vou ter um gelinho retangular. Se eu pôr a água na forminha e colocar ele no freezer. Mas Deus fala assim: não toma a forma desse mundo. O mundo tem um monte de forma que a gente pode dar um monte de nome, mas a própria palavra falou aqui algumas delas, né? O que falou aqui? Fala sobre indecência, fala sobre imoralidade sexual, fala sobre depravação, sobre desavença, sobre inveja. E tem muito mais coisa aí, né? O cardápio é grande, o menu é grande. Não preciso saber todo ele de cor, não preciso. A palavra fala assim que é para eu fugir até da aparência do mal. Ou seja, foge da isca, foge da aparência do mal. O mal você já sabe que é mal declarado. Foge até da aparência do mal. Vai, sai, o mal está ali, vai pelo outro caminho, mas não. Eu vou vendo, né? Só mais um pouquinho. Qual que é o limite? O limite é aqui. Eu vou ali só para ver. Eu estou dentro, eu não caí, eu estou dentro. Então tudo bem. A carne é fraca. A carne é fraca. Vigia e ora. Se santifique é o primeiro passo. O segundo passo, para a gente estar preparado para o tempo do fim, é preciso que a gente compreenda o tempo que a gente está vivendo. Nunca se ouviu falar de fatos tão estarrecedores com tanta frequência como a gente tem ouvido nos últimos tempos. E não é só o povo de Deus que tem falado, não, gente. Até cientistas ateus, se você olhar alguns sites, os cientistas estão falando na internet, sites na internet, os cientistas estão falando que nós estamos perto do tempo do fim. É muita catástrofe. Avião caindo toda hora lá no mar, lá na Europa, por aqui também, né? Esses dias eu estava vendo uma matéria que fez 2 anos da queda daquele avião da TAM. Até ontem a gente estava falando assim, que eu falei assim, olha, fica esperando de braços cruzados as coisas caem do céu, que eu sei que cai do céu é chuva. Aqui no Brasil não cai neve, então o que eu sei que cai do céu é chuva. Alguém brincou e falou assim, cai avião também. Ultimamente tem sido assim. A gente tem ouvido falar de tanta catástrofe, né? O povo está aí se pelando de medo da gripe A, né? Teve a gripe das galinhas, né? Agora tem a gripe suína, pois é, do porco, a gripe A. Gente, isso é pouco, é muita coisa. Se você parar para ouvir o noticiário, é muita catástrofe. Você sabe muito bem o que a palavra
de rumores de guerra, quando a terra tremer e o céu se abalar, é o chegar do tempo do fim. Está chegando, está às nossas portas. Você está preparado? Primeiro, segundo passo, compreender o tempo em que vivemos. O tempo que vivemos é um tempo em que precisamos estar alerta com o desenrolar dos fatos. Então a gente deve compreender esse tempo e não viver mudando de atitude, viver, se amoldando as coisas, viver meio camaleão. Não faz isso não. Cumpre a vontade de Deus na tua vida. Deus é muito claro. Deus sempre é muito claro e Deus é simples. Ele não pede nada que você não aguente fazer. A palavra de Deus fala que em Coríntios que Deus não nos dá provação ou tentação que não seja humana, mas fiel é Deus que não nos deixa provar ou tentar além do que nós podemos. Antes, com a aprovação, nos dá também o escape. Ele não nos dá um escape. Vou sair rapidinho por aqui. Não. O meu escape é Jesus, o teu escape é Jesus, igreja. Antes, com a aprovação e com a tentação, Ele te dá o escape. Permanece em santidade, compreende esse tempo para você poder desfrutar da segunda vinda de Jesus. O terceiro passo para a gente estar preparado para esse tempo do fim é o que está escrito no versículo 11 desse texto que nós lemos aqui em Romanos. Desperta do sono. As pessoas estão muito alheias, sabe? Cristãos estão muito alheios ao que está acontecendo. Mas caiu o avião, mas foi lá na Europa. Mas foi lá em São Paulo. Foi lá no Rio de Janeiro. Não, a gripe está lá, matou 7, mas foi no Rio Grande do Sul, né? Está te afetando? O assalto foi lá, o sequestro foi lá. Gente, as pessoas estão assim, insensíveis. Insensíveis. Por quê? Porque não bateu a tua porta. Não bateu a tua porta. Mas a igreja do Senhor não é uma igreja insensível. A igreja verdadeira, a igreja que olha para o Senhor e tem como prioridade máxima, é uma igreja sensível à dor que está assolando a terra, por saber que Jesus está voltando e muitos não o verão e não desfrutarão das delícias celestiais com Ele. E eu temo dizer que talvez alguns dos que estão aqui nesse tempo, talvez alguns dos que estão nos ouvindo nesse momento não desfrutarão, porque não tem atentado, porque está insensível, porque não está olhando para todas as coisas que Deus está mostrando. Viver com a certeza de que a nossa salvação está mais próxima a cada dia, a cada hora, a cada minuto. Quando a gente está sensível, a gente vive nessa certeza. O quarto passo que nos ajuda a estarmos preparados para esse tempo é esse reconhecimento de fato de que o fim está próximo. Não é uma apatia. Jesus está voltando, aleluia. Glória a Deus, maranata. Gente, igreja, isso é sério. Jesus está às portas. Jesus está voltando. Fala para a pessoa que está do teu lado. Jesus está voltando, igreja. Jesus está voltando. Você está preparado? Você está preparado? É reconhecer. E quando a gente fala que o fim está próximo, o nosso fim pessoal pode estar próximo. Eu não sei se eu vou estar viva daqui a 5 minutos. Uma vez, conta uma história que um profeta, ele saiu apregoando numa pequena cidade, ele morava lá, e ele saiu apregoando naquela pequena cidade que o fim seria, que Jesus voltaria, que o fim chegaria na próxima segunda-feira. E ele pregava com tanto fervor, com tanta convicção, de que as pessoas começaram a acreditar nele e começaram a correr para dentro das igrejas e começaram a confessar os seus pecados, se arrepender com arrependimento genuíno e falou assim: olha, agora eu estou pronto, pode vir, o filho está próximo, eu estou pronto. Aí, chegou a segunda-feira, sabe o que não aconteceu? O fim não chegou. Aquelas pessoas ficaram decepcionadas. Poxa, mas eu fiz tanto, né? Eu me arrependi de tanto pecado. Vamos lá conversar com esse profeta. Quando eles chegaram na casa do profeta, tinha um velório lá. E aquele profeta tinha morrido. O fim daquele profeta tinha chegado. O fim está próximo. Pode não ser o fim coletivo, mas pode ser o teu fim, meu irmão. O fim está próximo. Não estou profetizando, mas o fim está próximo. O fim está próximo. Não profetizei na vida do irmão, né? Mas a profecia garante para mim e para você que o fim está próximo. Pode ser o teu fim. Quem te garante se os teus planos, né? Tem gente que vai voltar a estudar amanhã, vai para a faculdade, vai para a escola amanhã, segunda-feira. E tem
gente que tem que levantar bem cedinho para trabalhar, já está programando tudo, já vai deixar a roupa preparada e tal. Que garante que o teu filho não chegue antes de amanhã? Qualquer instante até meia-noite de hoje é antes do amanhã. O fim está próximo. Olha para o teu lado agora e fala assim: irmão, o fim está próximo. O fim está próximo. Gente, assim como foi com a vida daquele profeta, pode ser comigo, com você. O fim do mundo para todos ou para cada um de nós se aproxima. E eu te pergunto, acho que pela 10ª vez, você está preparado? Está preparado? Eu não vim aqui para aterrorizar ninguém, eu não sou terrorista. Aliás, ao contrário, o que a palavra diz é para você se alegrar com essa notícia de que o fim está próximo. O fim está próximo, alegre-se, porque a sua redenção está próxima. A sua redenção está chegando, sim. Então, ao invés da gente sair daqui todos preocupados, né, e sair como as pessoas daquela cidadezinha, né, ou nem sair daqui, chegar aqui, já vir para o altar e orar, e olha, Jesus está voltando. Amém, você fazer isso. Glória a Deus, glorifica o nosso Deus por isso. Mas eu não quero te deixar preocupado, não. Eu quero te dizer que você deve se alegrar. Sabe o que está escrito em Lucas capítulo 24, versículo 28? Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, aqueles sinais dos quais nós falamos, exultai, levantai as vossas cabeças, porque a sua redenção está próxima. A nossa redenção está próxima. O preço da salvação Jesus já pagou lá na cruz do Calvário. Mas na parábola do bom samaritano, o que foi que aquele bom samaritano falou para o hospedeiro? Olha, eu estou te deixando aqui 2 denários, mas se tiver mais algum gasto, quando eu voltar, eu vou pagar. Esse mais algum gasto é o gasto pela nossa redenção, é o preço pela nossa redenção, e ela está próxima. Aqueles que conhecem o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador não tem do que temer, não tem que sair daqui preocupado, não tem que sair daqui com medo, não tem que sair daqui ai. Não, se alegra. A proximidade do fim implica na proximidade da nossa redenção, gente. Ai, vem, Senhor Jesus. Eu quero que Jesus venha logo mesmo. Seja para mim, sozinha, seja para todos nós. É isso que eu quero. Maranata. Ora, vem, Senhor Jesus. Né? Paulo falava, ele falava assim, olha, para mim, o morrer é lucro. Você pode dizer isso hoje? Para mim, o morrer é lucro. Para mim, o morrer é lucro. Eu quero mais é morrer com Cristo, como disse a Laurinha, né? Vamos morrer de sede, mas vamos morar com Jesus. Vamos morar com Jesus, é isso que eu quero. Você está preparado? Tem certeza absoluta da sua salvação? Se não tem, eu quero te convidar, eu quero te animar, te incentivar a clamar por essa salvação na sua vida. A salvação que Deus te dá através da pessoa de Jesus é de graça. É de graça. O preço ele já pagou lá na cruz do Calvário e vai terminar de pagar pela nossa redenção daqui a alguns dias, quando ele voltar. A salvação é de graça. A Bíblia nos encoraja a ficar sempre atentos e vigilantes para não sermos surpreendidos com esse acontecimento que culminará com a volta do nosso Senhor, para mim ou para todos juntos. O Senhor Jesus afirmou que ninguém poderia precisar o dia e a hora da sua vinda, e por não sabermos exatamente quando terminará esse tempo, esta era, estejamos preparados. Eu dei aqui para você 4 passos para que você esteja preparado para o tempo do fim. 4 passos para que você esteja preparado para a segunda vinda de Jesus. Agora cabe a você restaurar o vaso, clamar pela salvação, se santificar, andar mais esses poucos dias que nos restam sobre a terra, porque eu creio que é assim. Viva de fato no Senhor. Ele vai cuidar. Eu não falei muito aqui sobre as suas lutas. A gente tem ouvido palavras preciosas a respeito disso. Na sexta-feira a pastora Daniela pregou lá em Bela Vista a respeito disso, a respeito dos cuidados e do zelo de Deus. Nosso Deus é zeloso, é amoroso. Ele cuida, Ele sabe quais são os seus problemas, minha irmã. Ele sabe quais são as suas dificuldades. Ele sabe exatamente o que você está passando. Ele não está alheio a isso. Ele sabe qual é a sua necessidade para amanhã. Ele sabe qual é a sua necessidade de hoje. Qual foi a sua necessidade de ontem. Sabe quando você fala assim, eu preciso disso, mas eu preciso para ontem, de manhã? Deus sabe. Antes mesmo de você falar. Antes mesmo. Então viva de fato uma vida com Deus. Você não precisa se preocupar tanto com isso. Porque o meu Deus é o Deus que se preocupa com isso em seu lugar. E não precisa também ficar dando jeitinhos para resolver as situações, porque isso também não agrada o coração de Deus.
o que agrada o coração do nosso Deus, uma vida de santidade. Fecha o teu olho. Queria pedir para o Ministério de Louvor tomar um lugar aqui no altar. Se pudesse tocar aquela música, vem e toma o teu lugar. Abaixa a tua cabeça. A palavra de Deus nessa manhã é muito séria, muito precisa. E se você quiser fazer esse convite para o teu Deus, aquele que te redimiu, te garante a salvação, que pagou o preço lá na cruz do Calvário pela sua vida, faz esse convite para o Senhor. Deus, vem e toma o teu lugar na minha vida. Hoje é sério, Deus, eu quero mudar. Hoje é definitivo, Deus. Eu não estou fazendo isso por medo do tempo do fim, mas eu estou fazendo isso por amor a Ti. Convida o Senhor para tomar o teu lugar, o lugar dele na tua vida. Fecha o teu olho, igreja. Não se deixa distrair pelo movimento. Não se deixa distrair, tem tanta gente com sono nessa manhã. Não se deixa distrair pelo teu sono. Não. É um momento simples, um momento ímpar e um momento único na presença de Deus. Um convite que Ele jamais recusará. O de tomar o lugar dele na tua vida, e Ele vai poder abrir a porta no teu lugar. O mal não vai te assolar, nem o mal vai se chegar à tua porta. Sobre a sua vida não valem encantamentos, não valem palavras contrárias à palavra do meu Deus na tua vida. Oh Deus, oh Senhor, faz o convite, igreja. Faz o convite. Deus está esperando, Ele está almejando, Ele está desejando ouvir esse convite diretamente do teu coração. Do teu coração. Oh Espírito Santo de Deus, é o Senhor que convence do juízo, do pecado, da justiça. Convence, Espírito Santo de Deus. Convence, Espírito Santo de Deus. Oh Pai, toma o teu lugar. Toma o teu lugar, Senhor. Vem e toma o teu lugar. Vem e toma o teu lugar. Levanta no teu lugar, se você a quer de fato e de verdade na tua vida. Vem pro altar e clama pela tua salvação. Clama pela tua regeneração através do sangue derramado na cruz do Calvário. Clama ao Senhor. Ele quer mudar a tua caminhada por uma caminhada santa, separada. Ele quer te usar como vaso. Se permita ser restaurado o vaso nesse momento. Esteja preparado. Com Jesus entronizado na tua vida, você estará preparado, meu irmão. Você estará